Legal. Então é isso aí, igreja, shalom, boa noite. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito disso aí. Todos estão comigo? Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós vamos parar aqui por enquanto. Aqui é o seguinte: o que eu quero conversar hoje, que está no meu coração com os irmãos. Antes de entrar nesse texto, segura aí e avança 2 cartas para frente. Vamos lá para Filipenses. Você vai passar Efésios, Filipenses está logo em seguida. Quero ler o versículo, capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em passando por ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, nesses 3 próximos versos, é que eu quero que vocês foquem. Assim, o que é o assim? Ele está ligando o que foi dito com o que vai ser. Olha lá: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pode parar aqui. Então, qual que é o paralelo entre os textos? Nós vimos a partir do verso 12, o verso 13, o pessoal viu o anterior para dar contexto, que nesse texto aqui, o Paulo está falando o seguinte: vocês sempre obedeceram, muito mais agora seja na minha ausência, mas desenvolver a salvação. Por quê? Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Aí nós vemos em Gálatas que andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne é oposta ao Espírito, né? E a gente acaba que entra numa guerra de vontades, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Então, o que é que se opõe a Deus na minha vida e na sua? O mais profundo do ser humano é a sua vontade, que nós falamos com frequência a respeito disso. Nós achamos que as vontades que nós temos são nossas, e em partes elas são, mas elas não têm origem em nós, elas têm origem em coisas externas. Elas são moldadas para as coisas. Você tem 5 sentidos no seu corpo,
Na verdade, é da estirpe humana. Tato, olfato, visão, audição e paladar. São 5 órgãos dos sentidos, e a partir disso você percebe a sua realidade física, material. Então, você sabe se é gostoso ou se não é, se você provar. Você sabe se é quente ou se é frio, se você tocar, né? Se é iluminado ou escuro, se você vê, e assim por diante. Então, cada uma desses órgãos do sentido vão ajudar você a interpretar a realidade. Por outro lado, você só vai ter a condição de interpretar a partir de uma origem de informação. Porque, por exemplo, se eu mostrar para você aqui um ornitorrinco, quem já viu? Ornitorrinco. A senhora sabe. Agora, se eu falar aqui, o que é isso? Por que não sabe? Porque talvez ou não ouviram falar, ou nunca viram, ou não tem informação sobre. Então não tem como você saber algo, se gosta, se não gosta, se é ameaçador, ou se é prazeroso, se você não conhece. Estão entendendo qual que é a situação? Então, qual é a diferença entre a natureza da carne, a qual tem uma vontade própria, que Deus manda mortificar pelo Espírito, e a natureza do Espírito, qual é desenvolvida na salvação e concorda com Deus? Qual é a diferença entre elas? A realidade da carne, ela é moldada pelo que está de fora, pelos 5 sentidos. Então, qualquer um desses sentidos, eles produzem em você algo. E qual é a influência desse algo? É o que você já tem programado na sua cabeça de referência. Então, se eu chegar e falar assim para o Linho, o que é um relacionamento feliz? Ele vai me dizer uma coisa, a Sueli vai dizer outra, a Rosângela outra, a Priscila outra, cada um vai dizer uma coisa. Talvez sejam coisas mais absurdas, talvez haja algum ponto em comum, mas no final das contas, quem é que está certo naquilo que afirma? Todo mundo, porque no final das contas é o meu ponto de vista. Dentro do que você pensa, você está certo. Dentro do que a Priscila pensa, ela está certa. Dentro do que ele pensa, ele está certo. Todo mundo está certo a partir de si mesmo. Porque é isso que move a pessoa e faz ela insistir, seja no acerto ou seja no erro. Só insiste no erro quem pensa que aquilo ou é o melhor para ele, ou aquilo de fato é a exibição de desistência da vida dele. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, a vontade de Deus, paralelamente ao quê? Ela nasce na palavra de Deus. Ela é transformada do interior pela palavra de Deus. E ela se move a partir desse alinhamento, céus e terra, cabeça e coração. Então, onde há o conflito? Fatos percebidos. Aí Deus tem um sexto, eu vou colocar dessa forma, que é a fé. Aqui em cima está a fé. A fé, ela não depende do que eu vejo, nem do que eu sinto, nem do que eu sei, nem do que eu sinto gosto, nem do que eu toco. Ela só depende da palavra de Deus. Essa palavra deve julgar todas as outras e levar, como se pegar aqui, ó, por aqui que eu vou. Vai arrastado, mas... Por quê? Porque isso é fé. Você está julgando o quê? A vontade contrária, você está julgando as emoções que discordam, você está julgando todo tipo de conceito que você tem, porque você sabe que de alguma forma Deus é maior do que você e você confia no que Ele fala às custas de si mesmo. Isso é o primeiro passo da consciência de Cristo começar na sua vida. É quando você já começa a ter um interesse por. Está claro por enquanto? Então, essa é a guerra espiritual. Agora, se você voltar para Gálatas capítulo 5, nós vamos ler mais uma vez o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse verso está dizendo o seguinte: se você permanecer sendo guiado pela palavra, a vontade da carne, por mais violenta que seja, ela terá um concorrente muito mais poderoso do que ela, que pode subjugá-la. E a decisão final é sua. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles querem o quê? A vontade. Porque é ali que vai mover tudo que você tem, tudo que você pensa, tudo que você concorda ou discorda, enfim. É ali que está a sede da coisa. Então, aonde entra o discernimento aqui? Deus, Ele diz o quê? Que a palavra dele é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, e ela penetra aonde? A ponto de separar alma e espírito. O espírito é por onde nós andamos, andar no espírito. A alma é aonde reside os 5 sentidos. Ela separa isso aqui, ó. Ela passa lá e fala, ó,
espírito é isso aqui, carne é isso aqui. O que é que você quer? E aí quem vai decidir é você. Você é responsável. Ah, mas foi o fulano. Você é responsável. Mas você é responsável. Você e eu. Então assim, essa é a consciência que eu tenho que ter se eu quiser servir a Deus. Nunca vai haver uma regra que vai funcionar infalivelmente na vida do Espírito, porque nós estamos num processo de santificação. Por isso Filipenses fala, desenvolver a vossa salvação. É um progresso e um processo. Então, nesse progresso, nesse processo, você vai vencendo dia a dia. Você dá um passinho aqui, outro ali. Às vezes não dá para dar passo, você fica parado, mas não recua. O recuar é voltar a fazer o que você fazia, que você tem consciência que Deus não aprova. Os seus motivos podem ser os melhores possíveis. O que é que Deus pensa? Aí, o que vai acontecer? Uma reação violenta da sua carne, mas você tem que fazer, você precisa fazer, porque se você não fizer, você vai sofrer, você vai isso, você vai aquilo. E Deus não atendeu a voz de Jesus dentro do sofrimento. A única coisa que Jesus entregou ali, a última coisa, na verdade, né, dentro do seu coração é a vontade, não seja feita a minha vontade. Mas a ideia é o seguinte, eu quero sempre deixar claro que a questão, Deus não quer que você faça só as coisas que Ele quer. Não é essa a ideia primária. A ideia é que você entenda que existe como purificar a sua vontade. Existe uma forma de você deixar puro o seu desejo. Nós lemos que dentro das obras da carne existe algo chamado glutonaria. Quem que já ouviu aquela frase assim, nossa, crente não bebe, mas come que é uma beleza. E acha bonito. E aqui a palavra fala que a glutonaria não é bonita. Come que nem um elefante, né, morto de fome, e pensa que está abafando. Não é isso, a palavra condena, não é do reino. A questão de herdar o reino não é ser salvo. A questão de herdar o reino é desfrutar por dentro de uma promessa que tem um potencial de transformar a sua vida. O reino de Deus, ele não vem de visível aparência, ele está dentro. E o reino de Deus, ele começa a se revelar pelo fruto. Então, a pessoa, à medida que ela entra no reino, porque ela primeiro vê, depois ela entra. E aí, para ela entrar no reino, ela precisa abrir uma porta. Depois eu quero orar por vocês. Eu estou sentindo uma dor muito grande no meu coração, que eu não sei quem é que está, mas está doendo muito aqui. Nós vamos orar depois, Deus vai trabalhar aí. Tá? Outra coisa, quem tem que saber. Deus, Ele não está interessado em prejudicar você, Ele quer livrar você. Só que para isso ele tem que dar consciência de que o que você deseja e concorda que é bom, não é. Porque senão não teria necessidade de transformação de vontade. Deus poderia atender a vontade de Jesus, que era uma preservação da sua vida. A minha vontade não era bem ir para a cruz, mas não seja feita a minha, seja a tua. Então tem coisas que a cruz, ela é para dar o quê? Um senso de responsabilidade na minha vida. Eu tenho que fazer isso aqui, mas eu gostaria de fazer isso aqui. Isso aqui eu abençoo o reino de Deus, isso aqui eu me abençoo. O que é que eu faço? Nesse questionamento entra a cruz. A cruz vai esmagar o quê? Aquilo que eu quero, porque eu sou chamado para servir quem pagou por mim. Se eu fui comprado por Cristo, eu não sou meu. Nada que eu tenha é meu. A única coisa que é minha ainda é a vontade. E Deus não vai te forçar. Ele deixa você ir. E Deus, ele é tão assim interessado na sua vida e te respeita tanto no nível de vontade, que se você quiser algo que ele não concorda, ele pode até te dar. Balaão, ele foi quando, vocês lembram da história de Balaão? Balaão era conhecido como um profeta no Antigo Testamento. E certa vez um rei inimigo de Israel foi procurar ele para poder amaldiçoar o povo inimigo, o povo de Israel. E Balaão falou, deixa eu ver o que o Senhor fala para mim. Foi lá orar, Deus falou, não quero. Ele falou que não queria. O rei foi embora, voltou com uma oferta bem maior. Falou, vamos lá. Ele, vou ver se Deus mudou de ideia. Estou parafraseando aqui. Deus não muda de ideia. Foi lá e Deus falou, vai. Então vai. E ele foi. O que aconteceu com ele lá na história? Estou resumindo. A mula empacou.
Não vai sair mais, por quê? Porque a mula viu o anjo. E o anjo estava pronto para matar eles ali. Aí a mula falou com ele. Lembra dessa história? A mula falou com Balaão. Então, o que eu quero mostrar é que às vezes Deus cede. Aí Balaão chega e fala: "Você só quer que eu recue?" Não, agora você vai falar o que eu quero. Deus vai deixar você fazer. Só que não quer dizer que Ele te aprovou porque Ele disse que você pode. Porque Ele sabe tanto que você quer isso, Ele dá. Só que Ele sabe que você vai colher. É que nem um filho que fala, o pai que fala com um filho que já tem uma certa cabeça: "Vamos lá. Só que eu já te avisei que te aguardo, deixa aí." E a pessoa vai e ela vai experimentar o que é consequência do seu ato. Ela não está vendo, mas ela vai descobrir depois. Então, assim, Deus permite. E moral da história: todas as vezes que Balaão tentou amaldiçoar o pessoal lá, Deus revertia em bênção. Aí sobe no outro monte, amaldiçoou o povo, Balaão ia abrir a boca, abençoava o povo. Então a questão é que Deus, Ele é quem governa. E se eu entender isso, Ele me livra. É como se fosse assim: eu tenho a opção de sofrer agora e vencer depois, eu tenho a opção de viver sofrendo o resto da minha vida, aqui ou ali. Então eu posso sofrer e vencer em Cristo, ou eu posso sofrer e nunca parar de sofrer porque eu não quis mudar. Eu quis somente afastar do problema. E Deus chama a mim e você para enfrentarmos o problema. O homem foi criado para responsabilidade. Onde é que entrou a irresponsabilidade? A mulher que tu me deste por esposa, ela comeu do fruto e eu comi. Então a culpa é dela e do Senhor, que fez ela e colocou na minha vida, porque eu não tive culpa. Todo mundo, ali começou a síndrome de Adão, que é culpar os outros. O que é que você e eu fazemos para que Deus avalie a gente como pessoas submissas? Por exemplo, submissão é entrar debaixo da missão. A missão de Deus na sua vida é curar você. Não é te dar dinheiro, não é te dar isso. Isso é consequência da sua cura. Porque Deus começa por um caminho. Ele não tem atalho, Ele tem caminho. O caminho de Deus é mente, coração. Depois, externo. Deus não pula etapa. Mas pastor, eu queria tanto isso. Deus vai te dar. Na verdade, Deus já te deu. Só que você tem estrutura para suportar isso quando chegar? O que é ter estrutura? O meu coração sustenta a minha vida. O meu coração sustenta a minha vida. O meu coração, ele mostra a minha realidade lá fora. Então, cada pessoa é como se fosse um mega projetor. O coração dela está na vida dela. Um exemplo. O que Deus falou para Adão quando pecou? Falamos isso já algumas vezes. Visto que deste ouvidos à voz da tua mulher. Isso seria uma alegoria da carne, que Deus havia dado a palavra para ele: não faça, não coma. Mas visto que você deu ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, porque você ouviu a voz errada, toda a sua circunstância a partir de hoje será de sofrimento. Tudo que era para ser bênção virou para você maldição, porque você preferiu ouvir algo que te beneficiou e não o que eu instruí. A questão do benefício aqui não é que a palavra de Deus não é uma instrução benéfica. A questão é que o diabo ele faz você olhar para a sua necessidade e não para aquilo que você tem. Você tem 100 reais em moeda de R$1, você perdeu uma moeda. Você vai ficar preocupado com a moeda de R$1 em vez de olhar os 99 que você tem. É isso que o diabo faz. Ele faz você focar ali, ele deixa aquele R$1 maior do que o 100. Aí você está lá. Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não sei o que eu faço, aí você não faz nada, Deus também faz o que eu faço, e Deus já te deu clareza a respeito do que deve ser feito, e é algo que muitas vezes você não concorda, porque santidade é concordar com Deus. Então assim, Deus está descendo com um consolo essa noite. Essa noite não é para você ir embora, pensando que ninguém está vendo o que você faz. Deus sabe, mas Ele não dá provas maiores do que o nosso suporte. Não dá. Aí uma vez eu vi um cara falar assim: poxa, essa história. Aí uma vez ele contou o seguinte: Deus não dá prova maiores do que a gente aguenta, mas pelo visto ele deve ter pensado que eu sou o Rambo. Só colocando no seu devido lugar, porque a prova do caboclo também não era brincadeira. Então assim, a questão é que você sabe o que você passa. Às vezes para a pessoa que está de fora, você fichinha, tira de letra.
Mas o problema dela também você passa com quem passa por cima de uma poça d'água. Então cada um sabe a dor que carrega, mas cada um sabe que não tem como os outros vencerem por você. Ou você sai da toca, ou você fica preso na porta aberta. Porque Jesus abriu a porta. Então assim, qual que é a saída de todo o meu problema? Quem é a porta? Jesus falou o quê? Eu sou a porta. Mas cadê Jesus? Está aqui. O que ele falou que ele podia falar, que é acessível, está aqui. Então qual é a diferença entre um homem com Deus e um homem sem Deus? Os dois vão viver uma vida de sofrimento. Está aqui o homem de Deus, está aqui o homem sem Deus. A diferença é que o homem de Deus, nesse percurso até lá, né, que é o cemitério que atrás de nós, o pessoal não sabe, mas tem um cemitério ali atrás. Então até lá, o percurso que há portas aqui, onde você não precisa ter o desamparo interior. O que é desamparo? Você não tem força para vencer por dentro. E quando você está bem, pode quebrar o pau lá fora que vai. Não tem problema. Mas quando você está mal aqui, até comer é difícil. Até falar um bom dia, até levantar da cama, difícil porque a guerra está aqui, não está lá fora. Mas ela começou lá fora e entrou. Então assim, nós quando cuidamos daqui, nós vencemos. Daí o contexto maior é que está em nós do que está no mundo. O mundo sempre vai tentar entrar em você pelos 5 sentidos. Vai tentar te prejudicar pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você degusta, pelo que você sente. Vai sempre tentar pegar você aqui. A única saída é a palavra, é a fé. É isso aqui que tem que reger todas as suas emoções. Mas isso não é um esforço apenas, isso é comunhão. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Ele precisa falar com você, Ele precisa revelar para você as Escrituras. Porque céus e terra passarão, as minhas palavras não. Se Ele não inserir a palavra dele em você, você vai viver a sua vida aqui, vai sofrer o que não precisava, porque não herdou o reino. Herdar o reino é ter vida em si. Deixa eu mostrar uma coisa e nós já vamos caminhar para o fim. João, capítulo 5. João capítulo 5, lá no versículo 19. A partir do 19, na verdade. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha a relação entre ouvir e viver. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. Olha para você ver. Na forma por que ouço, julgo. Jesus julgava pelo que ele via? Não. Pelo que ele sentia? Não. Pelo que ele ouvia. Mas não era de gente, era do Pai. Então o discernimento vinha da fé. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Jesus ouviu o Pai. Da forma pelo que o Pai fala, eu julgo. Continua o texto aqui comigo, olha só, verso 30. Vou ler de novo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo. Olha o segredo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então olha só como é que é imparcial o juízo de Cristo.
Porque às vezes a gente tem vontade de matar um, tem vontade de fazer isso com o outro, isso e aquilo, já está errando o juízo. Só pela vontade que você está sentindo. Vocês estão entendendo qual é o parâmetro? Por que a vontade é coisa séria? Então vamos continuar comigo aqui. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o seu testemunho. Perdão, o testemunho que é de mim. Mandastes mensageiros a João e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós... Opa, pulei o verso, 33, volta aí. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. Agora eu vou falar bem devagar isso aqui. Olha para mim aqui, o verso 36. Mas eu tenho maior testemunho que João. João anunciava quem? Jesus, Cordeiro de Deus, não é? Mas Jesus falava que ainda que João anunciasse a palavra, ele tinha um testemunho maior do que esse. Então não é porque o homem prega a palavra, porque o homem de alguma forma fala o que está escrito, que esse é o testemunho excelente que tem para dar a seu respeito. Jesus fala que o testemunho que importa é o do Pai. Porque que nem nós sabemos, falar papagaio fala, crer, os demônios creem e tremem. Então não é só o que está escrito, é o que? É o que você escuta, que vai ter que te reger. Porque alguém pode pegar a palavra para justificar o que você quer fazer. Quando eu pego a palavra para justificar o meu ato, a tendência é que isso seja uma expressão do diabo na minha vida. Por quê? O diabo chegou e disse para Jesus o quê? Você está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, você está com alguma necessidade, está te faltando algo, você não está encontrando isso, faz você. Aí Jesus está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, eu não preciso cuidar agora das minhas necessidades básicas, eu preciso cuidar do meu espírito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque por mais que eu tenha toda a saúde, se meu espírito está desamparado na palavra, eu não tenho nada. Então é o que Jesus está falando. Aí qual é o segundo ponto? O diabo levou ele para cima do templo, atira-te daqui, porque está escrito, olha só, faz algo para provar para as pessoas quem você é, porque está escrito, está dando uma palavra para justificar um comportamento de aprovação, ou isso aqui é o seguinte, por que o diabo mandou Jesus se jogar? Porque se as pessoas vissem ele pulando e os anjos salvando ele, porque depois ele vai citar, né? Porque seus anjos darão a ordem que eu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Se ele pulasse dali, os anjos vissem Jesus sendo salvo, você acha que não ia crer nele? Rapidinho. Mas Deus não disse para Jesus que tinha que ser um saltar do prédio. Disse que era depois da cruz que ele receberia o nome acima de todo nome. O que o diabo falou? Assim é mais fácil. Do outro dia você vai sofrer. Vai por aqui. Você quer sofrer? Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar? É pegar a palavra para forçar Deus a fazer algo que Ele não precisa fazer no seu propósito. É forçar Deus a responder a palavra dele por causa do seu motivo egoísta. É aí que está a chave. Pastor, está me deixando desconfortável. Evangelho que não deixa desconfortável não é evangelho. Porque senão a gente acomoda. A gente não amadurece. Deus não nos chamou para ficar como estamos. Podemos vir, mas permanecer não dá, porque a palavra dele não tem nada a ver com a gente. A palavra dele tem a ver com ele. Ele não muda. Então nós temos que mudar. Então a questão é que Deus nos dá o seu padrão. Mas você fala, meu Deus, eu não consigo chegar. Por isso, graças a Deus, por Cristo Jesus, que fez o que você e eu não poderíamos. Agora Ele tem a capacitação para te dar, através da unção e da comunhão, e o que? A direção que Deus quer.
Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Deus não quer que você venha se justificar para Ele sobre o que você consegue. Ele quer que você vá dando passo a passo, que nem uma criança quando vai aprender a andar. Aprendeu o mandamento, vai lá e cumpre. Só sabe esse, fica só nesse. Aprendeu outro, vai lá e cumpre. Deus não está com pressa. Deus não tem pressa. Deus não é que nem a gente que é ansioso. Deus não tem isso. Para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Ele, ó, quem morre é a gente. Então, assim, eu posso ter o tempo que eu quiser para tomar uma decisão para Deus, mas a oportunidade não vai me esperar. Quando ela vier, se ela não me achar pronto, ela não vai falar assim, vou esperar aqui para ver se o link está pronto, se a graça está pronta. Não vai esperar. Ou eu me encontro pronto para a hora que ela aparecer, eu grudar e ninguém tirar da minha mão, ou eu vou simplesmente achar que Deus vai me dar e vai me colocar em algum lugar onde eu não tenho condição de glorificar o nome dele. Porque glorificar é como? Como que faz? Dá glória a Deus ou não? Fruto. João capítulo 15, lá no verso 7, se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Por quê? A nenhuma vontade. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quer dar glória para Deus? Frutifica. Pode rodopiar, não é errado. Pode dar glória a Deus com sua boca, não é errado. Pode nos narar da Gabi aí, não tem problema nenhum. Mas a questão é, e o fruto? Que isso é evidência de que a palavra tem você. Porque você não tem força para mudar, nem para ser constante. A palavra tem para te dar. Se você está aqui, colado nela, procurando ela, andando com Deus, Deus vai carimbando você. Daqui a pouquinho você já está energizado. O joelho que estava tremendo já está firme. Daqui a pouco você já consegue dar passo forte. Aí qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. 1 João, né? Capítulo 5, verso 4. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E no contexto, ele está falando que os mandamentos de Deus não são penosos. A carne tem essa dificuldade porque ela não concorda com Deus. Mas o Espírito pode te dar vida através desses mandamentos. E é esse caminho que Yeshua abriu. Jesus abriu para nós. Então ele quer consolar você, ele não quer roubar de você a alegria. A alegria já te foi roubada, ele quer te restituir. Pode ver que muitas vezes o que nos entristece são fatos, mas a palavra de Deus nunca mudou a respeito dos fatos. Deus já falou uma coisa, mas eu estou vendo o fato, eu fico triste. Ou então eu não estou vendo o fato, aí eu fico triste. Porque eu não estou confiando na palavra, estou confiando no que eu vejo. Ou então, ó, fulano falou de você, fico triste. O que Deus falou? Não lembro mais, por quê? Porque está triste. Então vocês estão entendendo que as portas de entrada do mal e da carne são físicas. Tudo que é físico não pode reger você. É essa palavra e essa consciência que Deus quer trazer para mim e para você. Porque senão eu serei presa fácil nas mãos do inimigo. Sempre. Então Deus quer que a luz brilhe em você. Amém? Então, para a gente fechar, eu vou ler só o texto, versículo 37. E nós vamos fechar só com a leitura do texto. 37, João 5. O Pai me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Olha só, porque não crede naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Sabe o que está falando aqui? Olha, vocês botam fé em Moisés, porque os judeus se justificavam a partir da lei, porque de fato Deus havia dado a lei para eles, e eles se justificavam por isso. Olha, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu mereço por causa das coisas que eu cumpro. Mas a questão é que eles estavam equivalendo a tradição deles com a lei de Deus, e eles, na verdade, não tinham a verdade em si mesmo, que era o amor de Deus deles.
Porque a Torá, os mandamentos de Deus, eles são vivos. Jesus é a Torá viva. Ele era a expressão do amor e da Torá de Deus. Ele era exatamente como Deus era por dentro e por fora. Só que Deus fez ele carne para que o homem visse. Entende? Deus tirou ele do espírito, trouxe para a carne, porque o homem, na época, tinha um espírito morto e só poderia discernir pelos 5 sentidos. Então Deus trouxe para a visão e para a audição. Então, dessa forma Jesus viveu. E ó, se vocês não creem na Torá, que testificam de mim, como vocês vão crer no que eu vou dizer? Porque eu vou falar da Torá. Eu vou falar dos mandamentos. É o que Jesus está falando comigo. Então, eu preciso conhecer o Senhor em toda a Escritura. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Então, quando os irmãos se levantem, eu quero agradecer aos irmãos da internet pela companhia, aqueles que vão nos assistir, que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar, vamos celebrar o aniversário da irmã aqui da igreja. Em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe. Quem a gente